Hoje, sobre o capítulo 3 do livro Introdução à Sociologia, de Pércio Santos de Oliveira. O assunto vai ser comunidade, cidadania e minorias. E aí, o papo diz pra gente, né, que em relação à questão de comunidade, a gente tem aqui uma adaptação do texto, Os Homens e a Herança do Mediterrâneo, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre a realidade que vem se configurando em várias partes do mundo. No Ocidente, a morte das pequenas comunidades pela globalização, né? E a gente vai estar falando sobre um pouquinho a respeito disso. Não sei se vocês lembram que a gente já falou sobre globalização e glotribalização, né? Então, aquela questão de que eu até falei sobre o K-pop, né? De modo que até os coreanos estão parecendo norte-americanos devido a um novo tipo de colonização que a gente está tendo hoje. Eu não sei se vocês lembram, quando os romanos tomam o poder, mesmo eles tomando o poder politicamente, militarmente, mas no aspecto epistemológico, no modo de conhecer, de experimentar a realidade, né, era o pensamento grego. Sim. Então, o que acontece? Tá dando para entender? É importante a gente ficar atento a isso. Por quê? Porque é claro que isso agora é neurose minha, teoria da conspiração, né? Mas se você observar bem, você verifica que se você quiser dialogar com outros países do mundo, e você só puder escolher uma língua para aprender, qual que você vai aprender? Tá certo? Então, digamos, eu quero ir lá no Oriente, eu quero ir na Arábia, eu quero ir na China, eu quero ir no Japão, eu quero ir... perdão. Aí nisso caramba, até aprender mandarim, até aprender árabe, né? Até eu aprender hebraico, então o que eu faço? Aprender inglês. Porque onde eu chegar, vai falar inglês, né? E aí o que acontece? Como se não bastasse o aspecto linguístico, também tem um aspecto cultural. Então nós somos influenciados pela cultura norte-americana, basicamente. Seja em relação a filme, música, roupa, várias questões aí da cultura, se nós observarmos bem, até mesmo na questão de super-heróis. Cadê o super-herói brasileiro, né? Então a gente verifica que a gente tem muito do conteúdo norte-americano no nosso imaginário, no nosso modo de pensar, e não sei se você percebe que a cada filme norte-americano que você assiste, seja de ficção, de herói, de guerra, seja o que for, tem uma bandeira norte-americana. Agora, vê se a gente tem o mesmo patriotismo, ou pelo menos metade, não, pelo menos 10% desse patriotismo. Então a gente cresce aprendendo a admirar o outro país, né? E aprendendo a desrespeitar o nosso próprio país. Isso aqui é Brasil, não é isso? O primeiro problema que tem aqui, não, vou para os Estados Unidos. Tá dando para entender? E aí o indivíduo, ele vai até como imigrante ilegal, porque ele entende que lá é a terra da oportunidade, né? Aí eu pergunto, tudo bem que a gente tem algumas questões que realmente incentivam, não sei se é a gente a ir para os Estados Unidos ou a sair do Brasil, mas assim, é importante pensar que muita coisa está relacionada também ao nosso imaginário, de tanto que as pessoas falam para a gente, né? A gente tem aquela ideia de que a velhinha não vai roubar, a gente tem aquela ideia, né, de que o doentinho não é mau caráter, a gente tem aquela ideia, né, de que a moça bonita não vai fazer uma maldade com alguém. Então a gente tem algumas ideias que a gente vai construindo e vai se perpetuando. Quer dizer, a gente vai construindo não, alguém vai edificando em nós, né? E aí nesse caso, até que ponto a ideia de que os Estados Unidos é melhor, né? Até que ponto isso é uma compreensão realmente nossa ou é uma coisa que foi difundida? Então, não vamos esquecer que uma das coisas que contribuiu muito para os alemães
fazerem aquela maldade com os judeus tem a ver com o quê? Vamos incutir uma mentalidade. E a gente vai incutindo, de tal forma que assim, mesmo pessoas de bem entendem que é o seguinte, não, isso tem que ser feito. Né? Então, eu não sei se dá para perceber que o nosso modo de pensar não é uma coisa assim, aleatória. Eu assisti um filme, não vou recomendar esse filme para vocês, porque ele é um filme assim, para a gente estar acostumado a ver coisa no soco, nos ossos quebrados e na bala, a gente vai achar chato. Mas que assim, se você tiver disposição para assistir um filme, né, que não tem muito palavreado, que não tem soco nem tiro, gente, assista o filme que fala sobre Kaspar Hauser, né? É o Enigma de Kaspar Hauser, né? Que é um camarada que ele foi Kaspar com K mesmo, tá? E aí se você escrever Kaspar, já vai aparecer, né? Então, você vai encontrar trecho do filme, pelo menos, um fragmento de 10 minutos, alguma coisa do tipo, que é um camarada, né? Que assim, ele é criado de uma forma sem contato social e ele, assim, coloca-se uma refeição para ele num quarto, né? Coloca água e ele vai ficando por lá, de modo que ele tem uma percepção da realidade totalmente diferente da gente por causa disso. E aí, onde eu quero chegar? Isso acontece com a gente, nós pensamos como pensamos por causa do ambiente onde vivemos. Claro que se a gente não pegar o caminho de manada, lembra do filme A Vila? Se a gente não pegar a ideia de manada, a gente vai romper com o sistema. Mas isso não é todo mundo. A maioria de nós vai se conformar ao modelo, achando a parte mais legal da ilusão, achando que a gente está pensando com a própria cabeça. Acho que essa parte é que é fenomenal. É da gente achar que está pensando com a própria cabeça, só que a gente não para pensar porque pensa como pensa e no que pensa, né? Porque se a gente parar para pensar porque pensa, como pensa e no que pensa, a gente vai começar a verificar, opa, por que isso está na minha cabeça? Né? Eu não vou muito longe, a questão do padrão de beleza, eu gosto por quê? Eu acho bonito por quê? Né? O que é o feio? Por que o feio é o cara que foge desse padrão? Mas quem criou esse padrão de satisfação? Quem que deu essa ideia estética de que é assim, se há algum tempo não era? Né? Então é importante observar isso. Vamos pegar as pinturas de Da Vinci, será que cabe uma Gisele Bündchen naquela pintura? Né? Então, se a gente pegar, né, os artistas do Renascimento, nós vamos ver as musas com o corpo das nossas modelos magérrimas que temos hoje. Entende? Acho que até lá dentro do nosso modo de vestir, de anos 70 para cá, ele foi se construindo em cima disso. Assim, hoje, olha para trás, que roupa. Marcela, a pergunta tem a ver com a aula. Cabelo esquisito, que roupa esquisita. Tá mentindo, não? Mas vai, fala, Cláudio. Cabelo esquisito, que roupa esquisita, mas naquela época. Exatamente. Por exemplo, algumas irmãs aqui lembram da época do laque, né? Olha aí, entendeu? Algumas aqui pegaram a época do Bob, né? Então, não confundir, Marcelo, com Bobs, tá bom? É Bob mesmo, entende? Então, assim, coisas que hoje não é algo comum, né? E se alguém faz escondido. Deu para entender? Então, a gente, assim, se a gente muda de 70 para cá, quanto mais, né? Então é importante a gente estar atento a isso, por quê? Porque daí a gente tem que fazer a reflexão. Isso aqui é o normal, tá, mas é o normal. Mas até que ponto essa norma, até que ponto isso realmente traz dignidade à pessoa humana? Porque na época do gueto de Varsóvia, era normal matar e expropriar judeus, né? Então era normal você maltratar, deixar o cara ficar desnutrido, era normal abrir as grávidas para verificar alguma coisa, era normal costurar os mamilos das mulheres que estão amamentando para verificar quanto tempo as crianças conseguem ficar sem mamar. Então era normal. Tá dando para entender?
era normal pegar um negro e tratá-lo como inferior, né? Porque se a gente não desqualificasse o negro, como é que ia tratá-lo como objeto e mercadoria? Então, houve um tempo que muita coisa foi normal. Agora, a pergunta... Tá entendendo? Teve uma época que nem mulher tinha alma, né? Então, eu não sei se dá para perceber, há muitos anos, tá, gente? Calma. Então, não sei por que o Delcio deu essa gargalhada. E em relação a isso, eu não sei se dá para perceber que, assim, a reflexão, ela ajuda a gente nisso. Eu estava conversando agora há pouco com o Daniel, que não é o Rosendo, que, né, tem faltado um pouco, e em relação eu estava falando com o Daniel, que assim, a parte complicada, né, do movimento LGBT, na minha percepção, né, eu posso estar errado, mas na minha percepção, a parte complicada é que é o seguinte: o problema não é a pessoa defender o seu espaço. Eu entendo que isso é legítimo, e eu entendo que o crente não tem que se meter na vida privada do gay. O crente tem que tomar conta da própria vida e da sua vida cristã. Até porque o tempo que eu estou tomando conta da vida do gay, às vezes eu não estou tomando conta da minha vida de oração, da minha vida de leitura bíblica, da minha família, né, da minha intimidade conjugal. Porque enquanto o crente está tomando conta da intimidade do gay, às vezes a intimidade lá da mulher dele, do marido dela, não está tomando conta. Então eu entendo que assim, a gente tem que tomar conta da vida da gente. Agora, o problema é que assim como o crente quer dizer como o gay deve viver, é o gay também querer dizer como o crente deve pregar. Então eu não sei se dá para perceber que esse é o problema. Enquanto a gente tem um respeito à diversidade, está tranquilo. Por quê? Respeito à diversidade significa que eu vou olhar para o camarada vestido de mulher e vou tratá-lo com educação e respeito. Mas significa também que quando ele olhar para mim como hétero, vai me tratar com educação e respeito. Significa que eu vou olhar o Marcelo comendo x-tudo, né, com x, e vou tratá-lo com educação e respeito. Mas quando ele me vir, né, no futuro do subjuntivo, tá certo? Quando ele me vir comendo frango com batata doce, ele também tem que me respeitar e não me zoar por causa disso. Entende? Quando eu olhar, né, o filho do Wagner tomando refrigerante, comendo batata frita, eu chegar e respeitar, porque ele está educando o filho dele como bem lhe parece. E quando ele olhar o meu filho bebendo um suco com açúcar mascavo, também não se meter na minha vida, porque eu estou educando meu filho como bem me parece. Então eu não sei se dá para perceber que qual é o problema da gente. Não é a diversidade, o problema é se meter na vida dos outros, entendeu? Então, e esse é o caso, né? E isso é algo que nem eu vou pregar na minha igreja, domingo agora de manhã, em quem votar, entre parênteses, em quem não votar, né? E aí, o que eu vou estar falando? Vai gravar? Né? Vou. Aí, o que eu vou estar falando? Sobre o que se espera de um governante. E não necessariamente dizer quem é do partido tal é isso, quem acredita em candidato tal é aquilo, quem não sei o que, não sei o que lá é não sei o que. Por quê? Porque está muito claro para nós que, primeiro, se você estudou um pouquinho de história, você vê que nossa esquerda e nossa direita não tem nada de esquerda nem nada de direita. Então, historicamente, a gente não tem mais nada disso. Se a gente pensar nos nomes dos partidos, tá entendendo? Você vê social-democrata, aí você vê socialista, você vê não sei o que lá, mas aí quando você vai ver a coisa, aí a gente tem, né? A gente tem um PT que faz aliança com o PMDB, com o PSTU, que não sei o que, noves fora. Então a gente olha uma situação dessa, e aí todo mundo se acha puro, todo mundo se acha honesto, todo mundo diz que o outro não presta. E aí tá dando para entender? E o detalhe, e qual o problema? Os crentes estão se degladiando entre si. O crente que, digamos, ele é daquilo que a gente aqui chama de esquerda, eu não sei se Robespierre, se viesse aqui, pegasse a máquina do tempo, se ele aí olhar pra gente e falar assim, peraí, o que é esquerda e direita aqui? É isso mesmo? Acho que mudou alguma coisa, né? E aí, por exemplo, o irmão que se diz progressista de esquerda, poxa, respeita o outro que é conservador e de direita, e vice-versa, porque são ideias. Ninguém tem o direito de desejar que o Bolsonaro morra, ninguém tem o direito de ficar zoando ou zombando porque o Lula está preso, ninguém tem o direito de fazer esse tipo de coisa, porque somos cristãos.
Somos cristãos. Não cabe pra gente que diz que segue a Jesus, que diz que imita a Deus, essa cultura do ódio político. Não cabe pra gente. Só que qual é o problema? Os crentes, em vez de ficar com ódio do pecado, estão com ódio do pecador. E o pior, às vezes está com ódio de um suposto pecador. Por quê? Porque eu entendo que o Cláudio é pecador porque ele tem aquela cor partidária. E eu não. Eu sou santo e consagrado porque estou defendendo isso aqui. Então vai ter gente que vai dizer que Jesus seria comunista, vai ter gente que vai dizer, né, que o líder de um partido de direita é um homem de Deus, o outro não é homem de Deus, vai ter gente que vai falar isso, falar aquilo, e aí você olha para a situação, né, e você verifica que qual é o problema que a gente está vivendo. A gente está vivendo uma situação que a gente não para pensar, porque pensa, no que pensa e como pensa, né? Por que eu penso como eu penso? Porque eu penso no que penso, né? E assim, quando eu paro para pensar, porque eu penso como penso, no que penso, né? E aí, opa, peraí, faz sentido. E aí eu começo a sair do efeito manada, que foi o caso, né? Daquele rapaz que chegou no líder da vila. E ele falou assim, não, mas espera aí, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Não, aí vem aquele negócio de sempre foi assim e tal, não sei o quê. E aí você verifica que existe uma estrutura política que para manutenção da sociedade cria uma certa ficção, e essa ficção vira história, e essa história é reproduzida e é passado de pai para filho como uma tradição. Entende? E aí o que acontece? A gente vive uma situação em que, como é que eu posso dizer? A gente fala, né, do processo histórico, né, que o Brasil sofreu, e a gente fala assim, não, agora vamos fazer uma coisa limpa. Aí quando você começa a levantar, né, aí você tem uma operação Lava Jato, você tem, né, um julgamento do mensalão, você tem, né, um negócio aqui, tem um negócio lá, tem um mensalão mineiro, aí você fala assim, poxa, peraí, o pessoal da direita dizia que o pessoal da esquerda tinha corrupção, aí a gente vai ver um levantamento e vê que o pessoal da direita também tinha corrupção, né? Eu lembro que tem gente que me zoa por causa disso. Na época, né, eu fui marinheiro na última eleição presidencial, Marina tinha perdido mais uma vez, né? E aí nesse caso tava Aécio e Dilma. E o discurso que a gente tinha era o quê? Ah, mas o PT, o que eu fiz? Votei no Aécio. Aí agora a gente vê o que está sendo levantado sobre o Aécio. Aí eu pensei assim, meu Deus, pronto, perdi minha virgindade política, não acredito mais. Para mim não existe mais mocinho. Entende? Então eu vou votar, mas assim, ó, confiar só em Jesus, entendeu? Então não tem mais mocinho para mim. E aí quando eu vejo crente na ingenuidade brigando por time de futebol, eu até entendo a briga, né? Que nem agora tem aí Vasco e Flamengo, né? E aí tem assim, vascaíno com bronca de flamenguista e flamenguista já no clima de já ganhei, né? Dizendo que assim, ó, a gente vai passar o trator em cima e pronto, acabou. E aí fica, mas é o seguinte, a gente está zoando, é uma coisa. Até porque não faz sentido brigar por um negócio que nem os atletas brigam. Se, por exemplo, o vascaíno receber uma proposta do Flamengo, ele deixa o Vasco e vai pro Flamengo. E aí você vê o flamenguista brigando com o vascaíno por uma coisa que nem o jogador faz. Agora vamos pensar em partido político. Olha o quanto os nossos candidatos já pularam de partido para partido. E aí você vai entrar nessa de esquerda e direita. Aí você vê, por exemplo, o pessoal fora Temer. Mas esse pessoal do fora Temer foi o pessoal que fez o quê? Dentro Temer. E aí eu penso, peraí, não estou entendendo. A gente está mandando sair um cara que a gente convidou para entrar? Não, mas ele não foi eleito. Foi, ele estava na chapa. Então aí você olha na situação dessa, você vai entrar numa briga dessa? Pensa bem. Olha o salário do camarada que está lá no Fora Temer, olha o salário do cara que está do lado do Temer e olha o salário do cara que está brigando sobre política.
Se pelo menos você ainda ganhasse alguma coisa, beleza. Mas a gente só ganha inimigo. Só isso, mais nada. Tem uns que ainda falam assim, eu perdi amigo. Tá entendendo? Eu perco mesmo. Por fulano de tal, eu perco amigo. Não vem falar de fulano comigo não. Ixi. Tá dando para entender? Então é importante a gente fazer essa avaliação. Se a gente não fizer essa avaliação, se a gente ficar no caminho do efeito manada, gente, a gente vai ser guiado para qualquer coisa. E uma coisa que eu tenho falado, inclusive lá em nossa igreja, sabe o que eu acho estranho? O indivíduo ele absorve tudo da novela, do filme, da escola, da faculdade, e ele só é crítico na igreja, só é crítico na hora da pregação, é crítico na orientação do pastor. No resto ele absorve tudo, até a música. Tá arriscado ele escutar a música da Anitta, não criticar nada, né? Ele escuta a música do Lepo Lepo, não critica nada, né? Ele assiste, né, a novela Segundo o Sol, não questiona nada, né? Então ele vai assistir o filme E Aí Comeu, não questiona nada, mas quando ele escuta o pastor pregando a respeito de dízimo, não, porque olha só, aí começa. E aí tu fica assim, eu não estou entendendo. Se o indivíduo, aí ele vira filósofo. E detalhe, critica sem nem frequentar a escola bíblica, mas tô de boa, relaxa, fera. Então o que acontece? Você olha uma situação dessa, aí você se pergunta, até que ponto esse cara pode realmente se dizer crítico? Entende? Tudo que ele sabe de teologia, ele aprendeu no YouTube. Não tem um livro de teologia, não fez uma pesquisa, não tem um comentário bíblico. E aí, mas ele faz a crítica, mas movido pelo quê? Por um pensamento que ele acha que é dele, só que culturalmente foi incutido. Lembra quando o professor Walker, ele está falando com a sua filha, que ele foi dando aula de história, e aí ele falou sobre uma lenda, e aí o pessoal ficou assustado, ele aproveitou aquela mentalidade para quê? Vamos criar uma ficção a respeito do assunto, e aí nisso, com esse mito aqui, a gente mantém o pessoal aqui. E aí você vê que o tempo passa, né? Aquilo ali vira uma reserva, ninguém entra ali, mas ali está vivendo uma sociedade num outro século, num outro tempo, num outro contexto socioeconômico, cultural e o raio que o parta. Entende? Marcelo prometeu que ia fazer uma pergunta dentro do assunto da aula. Se você perguntar que se Deus existe, eu taco a garrafa em você. O que acontece? Eu estava conversando com a minha avó essa semana sobre se pode realmente usar calça rasgada ou não dentro da igreja. Aí ela veio falando, mas se que foi sempre assim. Aí ela falou, mas estamos tempos do Espírito Santo. Aí eu estava conversando com ela, mas não, vó, mas... Você tentou convencer a sua avó? Não tentei convencer. Não. Não tentei. Só quis dialogar. Tinha que convencer a avó. Não, você... Eu sei que você não conseguiu, você não precisa nem contar. Mas assim, você queria só fazer uma consideração ou tem uma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Quero a sua opinião sobre isso. Sobre calça rasgada? Eu entendo o seguinte, que vou pegar um assunto paralelo. Os adolescentes, né, no trabalho no que a gente faz no lar de uma irmã, estava conversando sobre bermuda. Por quê? O camarada queria vir de bermuda para a igreja, mas aí a avó era contra. A avó, por exemplo, foi nascida e criada, né, praticamente nessa igreja. E aí ele chega agora, né, a igreja tem 63 anos, aí ele quer agora, né, mudar os costumes assim da noite para o dia. E aí veio conversar comigo. Aí eu falei, olha, a não ser, né, que você tenha uma canela muito sensual, ou a irmã tem uma perturbação, né, de modo que ela fique, né, super seduzida com a sua panturrilha, né, não é pecado você estar de bermuda. Agora, se você colocar a bermuda e fizer os irmãos murmurar, você colocar a bermuda e provocar contenda, você colocar a bermuda
e fazer as pessoas ficarem falando mal da igreja, do culto, do pastor fala com bermuda ou sem bermuda, estou de boa, né? Então, você está criando toda uma série de problemas por causa do uso de uma bermuda. Aí eu entendo que nesse caso, usar bermuda é pecado. Então, eu não sei se eu respondi. A calça em si não é o problema. O problema é o que o uso da calça provoca e você, consciente dessa consequência, ainda assim coloca a calça só para causar. Eu quero fazer outro acrescento. Não, vai, bota a calça. Quem sou eu para querer ser contra? Não estou falando que eu não estou questionando não. Ah, tá. O que acontece? Mas só que não está questionando não, mas só que vai. Nos cultos jovens é normal você vir de bermuda até rasgada, mas vamos fazer outra analogia sobre os instrumentos na igreja que há 50 anos atrás não podia, era do diabo. Isso. Igualmente a calça que eles falam. Isso. Hoje. Então, como que acontece isso? Porque talvez daqui a 50 anos a calça rasgada seja normal dentro da igreja. Como a coisa acontece? Ela acontece da mesma forma que o vozinho de antigamente colocava uma sandália franciscana, tem gente que lembra, e hoje o vozinho coloca tênis. A coisa vai acontecendo, entende? A gente tem televisão e internet, e a mentalidade da pessoa muda sem ela perceber, porque a maioria é manada. A maioria é manada, entende? Por exemplo, tem muito jovem adolescente, né, que está pintando o cabelo por causa de youtuber. Não estou entrando no mérito que o youtuber está certo ou errado de pintar o cabelo dele. O problema é dele. Eu só estou dizendo que assim, tem gente que está fazendo só por causa disso. Entende? Então, assim, e isso não é diferente de todo mundo. Todo mundo vai mudando. Todo mundo vai mudando. Há um tempo atrás, uma senhora de 60 anos era tipo Dona Benta. Hoje uma senhora de 60 anos, filho, tá aí, ó, parando o trânsito, tocando horror, destruindo casamento. Entende? Então é importante a gente observar, é verdade. Não, tem dona de 60 anos que é um bicho, velho. Então, assim, é um tipo de situação que você olha e vê que, por que isso mudou? A sociedade vai mudando, porque a mentalidade vai mudando, devido a algumas provocações que alguém está fazendo. Que a gente talvez não saiba quem, mas alguém está fazendo. Talvez, segundo o nosso pensador cristão, Cabo Daciolo, pode ser os Illuminati. Não sei se é a maçonaria, não sei, mas alguém está provocando a mudança na sociedade. E aí o que acontece com o povo? O efeito manada. E quem não é manada geralmente é criticado, né? Por quê? Porque pelo fato de não ser manada, está na contramão do sistema. E todos nós queremos estar dentro do normal, mas o normal tem a ver com as normas. Quem estabelece as normas e por quê? Quem ganha com essas normas? A pergunta é se a gente pensa isso, né? É como, digamos, mestre, seus discípulos não lavam as mãos. Tá, e vocês que deixam de ajudar os pais mais velhos, porque na tradição de vocês dizem que vocês estão pegando o que deveria ser dado para cuidar deles como oferta ao Senhor. E aí vocês estão querendo criticar os caras porque não lavam as mãos. O que é mais grave? Lavar as mãos ou deixar de cuidar dos pais? Deixar de lavar as mãos ou deixar de cuidar dos pais? Mas o que acontece? Um está sendo sustentado pela tradição. O outro comportamento não. Ah, mas você cura no sábado, vocês não socorrem um animal no sábado? Ou vocês deixam o gado de vocês morrer? Ah, mas é o meu gado. É uma pessoa. Entende? Então, ou seja, nem sempre o que é legal é justo. Nem sempre o que é legal é moral. Nem sempre o que é normal é correto. Nem sempre o que é moral é ético. Entende? Então, é importante a gente estar atento a isso, mas isso é só pensando. Sem pensar, a gente vai no efeito manada. Quem tinha feito sinal foi... Vai, Cláudio. Eu quero fazer uma pergunta no pensamento. Uma pergunta no pensamento. Então não precisa falar. Você entendeu? Tá, entendi. Então Então está vai. falando assim, a gente pensa no que pensa porque pensa. Não, eu disse que é para fazer. Isso. Mas nem todo mundo pensa no que pensa e por que pensa. Pessoal, eu fico muito pensando e analisando a sociedade, uma mudança forçada do governo.
Por quê? Porque nós brasileiros, não somos diferentes de outros, nós estudamos para alcançar um objetivo, um bom emprego, um salário bom. Mas aí o governo força a sociedade a mudar. Por quê? Você bate lá na porta do emprego, os imigrantes são bem recebidos. Um salário que você tem que ganhar 3 mil, o imigrante vem passando fome e ganha 600 reais. Aí você chega lá, não tem vaga. Por quê? Porque está cheio de imigrantes trabalhando. Entra no país, é o país acolhedor, né? Aí a sociedade aqui fora que se prepara, estuda, papai, fica tudo banalizado. Então aí entra as mudanças forçadas. a gente então não deveria receber os imigrantes, né? Não é que não devia receber. Não, só estou provocando o dilema. Eu sei, então assim, é um controle do governo descontrolado. Porque ele acolhe, faz um papel, né? Um papel bonito, só acolhedor, mas desampara os da casa. É como um marido que elogia a mulher dos outros, mas não elogia dele, né? Exatamente. É complicado. Aí a sociedade muda porque vem mudando geral, vem mudando tudo. Mas eu não sei se dá para perceber que assim, a mudança pelo Estado, né? A mudança pelo Estado, ela tem um pouco da nossa responsabilidade. Por quê? Porque a gente muitas vezes vota, mas vota pensando, por exemplo, em pesquisa e em propaganda, não em proposta. Ah, mas o fulano ele é o último das pesquisas. Ué, qual o problema? Eu estou votando por causa daquilo que o camarada tem de proposta. Eu não estou votando por causa da música, porque a música é sentimental. Eu não estou votando porque a música cresce na hora do refrão. Eu não estou votando, né, porque aparece ele com a manga arregaçada como aquela pessoa que está batalhando porque ele se aproxima do pobre. Não, eu estou votando porque eu li algumas coisas sobre ele, li o passado político dele, quando ele fez isso ou fez aquilo em governo tal, o que ele fez pelo pobre, pelo rico e tal. E detalhe, o partido onde ele está, o que ele, por exemplo, tem de ideia, né, em relação à questão da vida na sociedade. Então a gente junta várias situações. E detalhe, quem são os inimigos desse político? Porque é muito importante. Os seus inimigos dizem muito bem quem você é. Se as pessoas que falam mal de você é gente que não está nem aí para a família dela. As pessoas que malham você é gente que gasta o salário todo com um monte de besteira em vez de cuidar dos filhos. Então você já está vendo o caráter de quem não gosta de você. Agora, se quem implica contigo é gente que paga as contas, anda direito, cuida da família, é responsável, então possivelmente você não deve prestar mesmo. Você falando que hoje acontece de normalidade. É normal isso, é normal isso. Hoje é normal o jovem não querer trabalhar. Por quê? Porque o jovem vai atrás do emprego, chega lá não tem. É por isso mesmo que ele não quer trabalhar? Não estou falando que é por isso. Estou falando que a gente vemos nesse ponto de vista. Você está entendendo? Porque a adolescência hoje vai até os 40 anos, né? Qual idade você tem? Não, tem umas mães aí que elas falam do